Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao MedTalks. Essa é a nossa pílula diária de informação para uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. E como sempre, a gente está aqui todos os dias às 5 da manhã com um conteúdo novo para incentivar essa busca, uma busca por uma vida mais saudável através do conhecimento. E hoje a nossa conversa vai ser uma reflexão bem profunda sobre o tempo, sobre o autoconhecimento e sobre aquela ideia, sabe? A ideia de que talvez o melhor da vida ainda esteja por vir. Sabe, a gente vive numa cultura que muitas vezes coloca a juventude num pedestal, né? Como se fosse o auge, o ponto mais alto da vida. Mas e se essa não for a história toda? E se as nossas maiores realizações, aquelas que de fato nos definem, estiverem guardadas para um pouco mais adiante? Pois é. E para a gente explorar essa possibilidade, nosso ponto de partida vai ser uma ideia fascinante do psicólogo Carl Jung. Ele dizia que a vida de verdade, sabe, no seu sentido mais pleno, mais autêntico, ela só começa mesmo lá pela maturidade, depois dos 40, 50 anos, depois que a gente acumula décadas de experiência. É uma ideia que, olha, pode mudar completamente a nossa perspectiva sobre a passagem do tempo. Então, vamos começar. A primeira parte da nossa conversa de hoje é sobre o que o Jung chamava de a jornada da individuação. Para a gente entender o raciocínio dele, o primeiro passo é desvendar o que significa esse conceito, que é central para tudo. Mas afinal, o que é essa tal de individuação? Bom, de forma simples, é o processo de uma vida inteira para a gente se tornar quem a gente realmente é. Pensa bem, não aquela pessoa que os outros esperam que a gente seja, mas aquele ser autêntico, sabe? Que surge quando a gente consegue juntar todas as nossas partes. As nossas luzes, as nossas sombras, os sucessos e, claro, também os fracassos. E o ponto-chave aqui é que essa jornada, ela leva tempo. Muito tempo. Como essa frase aí destaca, as primeiras décadas da nossa vida adulta são, na verdade, um período bem longo de autodescoberta. Não é uma corrida, sabe? Não tem linha de chegada. É, na verdade, um tempo que a gente precisa para se experimentar, para coletar dados sobre nós mesmos nesse mundão. Dá para pensar nos primeiros 20, 30 anos da vida adulta como uma grande fase de pesquisa mesmo. É aquele período em que a gente vive os acertos e os erros, experimenta as frustrações, toma um monte de decisões, algumas boas, outras nem tanto, e tudo isso serve para quê? Para coletar dados sobre nós mesmos. Cada decisão, não importa se foi certa ou errada, vira um dado valioso que ajuda a gente a construir um entendimento mais profundo de quem somos. E essa ideia de coletar dados, bom, isso nos leva direto para a segunda parte da nossa conversa. A importância de olhar para o nosso passado não como uma sentença, mas como um grande aprendizado. Olha, um passo que é fundamental nesse processo todo de individuação é a gente desenvolver uma compreensão mais gentil, mais generosa com a nossa própria história. Aquela autocrítica muito severa, sabe? O arrependimento que fica remoendo, isso tudo pode acabar impedindo que o passado seja usado como ele deveria, como a base, o alicerce para o nosso crescimento. E aqui a gente vê que a mudança de mentalidade é tudo. De um lado, a gente tem a rigidez, o julgamento, o arrependimento, essa coisa que nos aprisiona. E do outro lado, a flexibilidade, a gentileza, o aprendizado, a permissão para errar. Isso liberta. A verdadeira sabedoria está em conseguir fazer essa transição, em começar a enxergar o passado como um professor e não como um juiz implacável. É muito importante a gente lembrar de uma coisa. As decisões que tomamos no passado, elas foram tomadas com as ferramentas e a consciência que a gente tinha naquela época. É muito injusto julgar quem nós éramos lá atrás com a sabedoria que só o tempo nos trouxe hoje. Aquela pessoa que tomou aquelas decisões, ela fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. Simples assim. Essa frase aqui resume essa mentalidade de crescimento de um jeito brilhante. Qualquer equívoco, qualquer caminho que não deu certo, não é visto como um fracasso. É visto como uma lição, um aprendizado que vai nos potencializar lá na frente. É a matéria-prima, sabe, que constrói a força e a clareza que a gente só ganha com a maturidade. E agora a gente chega na terceira parte, que talvez seja a que mais vire de cabeça para baixo uma das crenças mais comuns da nossa cultura. A ideia de que envelhecer é ganhar potência. Pensa comigo, a nossa sociedade é meio obcecada pela novidade, né? Um carro novo já perde valor no momento em que sai da concessionária. Um celular vira obsoleto em 1 ano. Mas, será que essa mesma lógica se aplica a um ser humano? A passagem do tempo realmente nos torna menos valiosos? A resposta para isso, talvez, esteja em diferenciar os tipos de potência.
De um lado, a gente tem o que podemos chamar de potência material. Coisas como força física, colágeno. Isso, biologicamente, tende a diminuir com o tempo. É um fato. Mas aí, do outro lado, tem a potência humana. E o que é isso? Sabedoria, autoconhecimento, resiliência. E ela tende a aumentar com a vivência. O grande erro da nossa cultura, talvez, seja focar só na primeira e ignorar o crescimento gigantesco que acontece na segunda. E essa potência humana, ela vem da vivência. É experiência vivida na pele. É uma sabedoria que não se aprende só nos livros, mas na prática da vida, sentindo as alegrias, as dores, tudo. É um conhecimento que fica incorporado na gente, sabe? É algo que só uma jornada mais longa pode trazer. E o que essa sabedoria da maturidade nos permite fazer, então? Bom, ela nos dá a capacidade de aprender com toda a nossa jornada, de integrar todas as nossas partes, sem rejeitar nada. E o resultado disso é que a gente começa a deslizar sobre as dificuldades com muito mais assertividade, com menos drama, com aquela confiança de quem sabe que já passou por poucas e boas e sobreviveu. No fim das contas, essa visão do Jung nos mostra que uma vida integrada é aquela em que a gente entende que cada fase teve seu propósito. A juventude serviu para explorar, para coletar dados. A maturidade, por sua vez, serve para a gente juntar tudo isso, para realizar, para aplicar a sabedoria que a gente acumulou. No final, a gente percebe que nada, absolutamente nada, foi desperdiçado. E assim, a gente termina a nossa reflexão com essa pergunta para ficar ecoando. Sabendo de tudo isso, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, abraçar a sabedoria da nossa própria jornada, honrando o nosso passado e, ao mesmo tempo, vivendo plenamente o nosso presente? Bom, muito obrigada pela sua companhia em mais essa pílula de saúde e bem-estar aqui no Médio Talks. A gente espera, de verdade, que essa conversa tenha trazido uma nova luz, uma nova perspectiva sobre a passagem do tempo e sobre o valor de cada etapa da nossa vida. E se você quiser continuar essa jornada de conhecimento, fica o convite para acessar o nosso blog em medir.com.br e para mais conversas como essa, a gente também está lá no Spotify. É só procurar pelo nosso podcast Descomplicando a Saúde com SPSS. SPS se escreve SPASS, que é a nossa plataforma de benefícios. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima!